Vamos conversar com a Pauline Paiva, fisioterapeuta, e vem hoje nos mostrar um método revolucionário no tratamento de feridas. E ela vai falar muito mais do que o tratamento de feridas. Principalmente você que está aí com adolescente em casa, você que chegou na sua fase adulta e o que te incomoda são as marcas. Aí a gente vai falar sobre um método que vai trazer felicidade para muita gente. Não adianta dizer que não. Tem coisas que você já chegou numa maturidade da tua vida que você aceita de boa. Mas, infelizmente ou felizmente, nós temos processos na vida da gente que algumas vezes a gente tem a timidez, tem a vergonha, não aceita. É normal da vida. E aí vem um método como esse que vai ajudar muita gente, né? Verdade. Principalmente na autoestima. Ninguém quer ficar com ferida, ninguém quer ter manchas no corpo. Me fala desse método. Tá. Primeiro, bom dia aos telespectadores. Eu fico muito feliz em poder trazer esse método, né? É um método inovador, é um método que eu sou pioneira no Piauí e a gente trouxe há um pouco mais de 2 anos. É o método MAC. Quem me acompanha já sabe, porque eu falo muito desse método, é o método de aceleração, o método que acelera o processo de cicatrização. Então, esse método foi criado por um brasileiro do Rio de Janeiro, o Dr. Marcos Vinícius. Ele criou nos Estados Unidos, mas o método é brasileiro. E ele tem, assim, como principal avaliar de uma forma mais detalhada o porquê daquele processo não está tendo uma cicatrização, Vanusa. A gente tem pacientes que têm lesões há 2 anos, há 3 anos, tem paciente de 10 anos com lesões abertas. E isso aumenta o risco de infecção, né? E sem contar com o que você acabou de falar, a autoestima do paciente, né? A questão, às vezes, da própria higienização, pacientes que têm úlceras na região lombar, na região sacral, que dificulta, de certa forma, a própria higienização. Esse método, ele é um método inovador, a gente trabalha com a fototerapia, que é um tipo de laser, só que ele é associado a outras terapias, outros fármacos. E o método, ele vai trabalhar, não só, muita gente pensa que é só a luz, só o LED, não é isso. A gente vai trabalhar com uma avaliação mais profunda, com exames complementares, com exames laboratoriais. Às vezes, muitas vezes a gente pede um swab, que é como se fosse esse do Covid, né? O esfregaço, a gente pega o cotonete, esfrega na lesão e vê se ali tem algum tipo de bactéria. Interessante. Então, realmente é um método que vai nos proporcionar uma melhora e um aumento dessa cicatrização mais rápido. Vamos falar das feridas que muitas vezes acontecem na pessoa, ela sendo diabética. Uhum. Como é que a gente... tem alguma contraindicação? Não, na verdade, assim, tudo a gente vai precisar fazer uma avaliação, sim, né? Sim. E aí, após a avaliação clínica, avaliação de exames, como eu falei, é que a gente vai saber qual a melhor conduta para aquele paciente. Mas desde o início a gente vai fazer uma avaliação, a gente tem vários pacientes com pé diabéticos, eu acho que tem até fotos no nosso Instagram, de pacientes que têm melhorado assim muito rápido. Isso é porque às vezes é a demora, né? Às vezes você tem uma ferida que não quer cicatrizar, ela vai cicatrizar, mas às vezes ela vai cicatrizar com uma demora gigantesca. E esse processo que é feito através desse método vai fazer com que essa cicatrização aconteça mais rápida, né? E você estava me falando também a respeito das manchas. Muitas vezes você tem uma ferida, ela foi cicatrizada, porém ela fica com uma marca. E uma marca, às vezes, num lugar que te incomoda tanto, né? Que chama mais a atenção das pessoas do que você mesmo. Porque quando você tem uma marca que você não vê, só as pessoas veem e você nem se importa. Mas quando é uma marca que além do outro ver, você também sabe que ela existe, às vezes incomoda, né? Sim. Só voltando um pouquinho no pé diabético, a gente trabalha tanto preventivamente, que é isso que eu sempre falo, gente, o que a gente tem de melhor é prevenir, né? Eu costumo de falar que é melhor prevenir do que remediar. Sim. Então, a gente pode trabalhar com esses pacientes pé diabético, neuropático de forma preventiva, ou pode trabalhar com esses pacientes quando já tem uma ferida instalada. E aí eu voltei aqui, Vanusa, porque você falou uma coisa que eu sempre falo no meu consultório. Eu tenho 8 anos que trabalho com ferida. E nesses 8 anos, eu notei que depois que a gente realmente trouxe a metodologia MAC, a nossa cicatrização ela é muito melhor.
no que eu falo esteticamente, de estruturação da pele mesmo. Né? A gente tinha pacientes que a gente cicatrizava, que eu costumava dizer que cicatrizava de qualquer forma, porque a gente estimulava tanto que às vezes cicatrizava e não ficava tão bonito. Mas com a metodologia a gente tem notado que a cicatrização ela é uniforme. Esse meu paciente, ele dificilmente volta a lesionar naquele mesmo local. Realmente, a estruturação da pele, a cicatrização, ela vem de dentro para fora, formando uma estruturação bem melhor. E aí a questão das manchas acabam, de uma certa forma, sendo ajudado também no clareamento. Isso. Então, assim, o método MAC, com o aparelho, esse equipamento que a gente trouxe, ele não vai trabalhar só a ferida aberta. Ele vai trabalhar também de forma preventiva, como vai trabalhar nas lesões que já estão cicatrizadas, que ficaram a cicatriz. Em pacientes com acne, a gente tem resultados fantásticos. Era isso que eu ia te perguntar, a respeito dos locais que são feitos esse método. Existe um local que não pode ser feito e existe um local que vai ser feito. Quando você fala de acne, é maravilhoso, porque você tem o rosto exposto e muita gente vê. Então, assim, às vezes você teve espinhas ao qual você mexeu, ou eram espinhas muito maiores, muito grandes, né? E aí fica na fase adulta aquelas marcas. E aí a questão do próprio machucadinho também, Isso, né? a cicatrização, na verdade. Sim. Quando a gente tem aquelas pústulas, né, que a gente chama aquele pus, ali a gente vai trabalhar de uma forma que a gente consiga diminuir aquela bactéria instalada. Muito bom. E no pós, que são as cicatrizes, né, como você está falando, a gente consegue estimular esse tecido para que ele volte uma pele mais saudável. Tudo associado, né? Não é só a luz, é uma avaliação que a gente faz e nessa avaliação a gente vê qual fotofármaco que a gente vai utilizar, qual é o biomarcadores, porque a gente usa biomarcadores que vão potencializar a penetração dessa luz. E aí existem vários, como o azul, o verde malaquita. Então, assim, tem vários biomarcadores que a gente utiliza com fotofármaco e a terapia fotodinâmica. Nossa, que maravilha. Me fala de sinais. Por exemplo, eu não vou tirar um sinal porque a gente sabe que sinal é algo muito sensível, né? E a gente sabe dos riscos que pode ter muitas vezes um sinal relacionado ao próprio câncer, né? A gente sabe que as misturas de cores, tudo isso influencia. Eu queria que você me falasse, por exemplo, eu fiz um cortezinho, uma pequena cirurgiazinha, vai ficar a marca. Ou, por exemplo, tirei o sinal, vai ficar aquela marca no lugar que eu gostaria que não ficasse. Nesse caso, esse método não funciona? Depende. A gente trabalha com esse método em alguns casos, em câncer de pele. Não são todos, tá? Tem alguns com os melanócitos, a gente não trabalha. E tem também essa questão de sinal pós, né? Quando você tira esse sinal. Não, da mesma forma, a gente vai trabalhar o processo de cicatrização. Porque vai depender, Vanusa, qual a fase do processo de cicatrização ou em que estágio você está. Esse método, ele vai entrar a partir da ferida? Ou, se a ferida está quase se cicatrizando, ele também entra? Ele entra em todas as fases. Ele pode entrar na fase preventiva, como eu já falei, que é importante a gente falar sobre a prevenção. Vai entrar numa lesão que acabou de acontecer como uma primeira, como a gente chama, cicatrização, primeira intenção, que aí a gente tem cirurgia cesariana, abdominoplastia. A cesariana também? Sim, auxilia no processo de cicatrização, né? Então, todas nessas fases a gente chama de primeira intenção, porque as bordas da lesão, elas se juntam. Teria a segunda, de segunda intenção, que são mais relacionados aos pacientes com úlceras, lesões por pressões, aquelas pessoas maiores. Que estão acamadas, que muitas vezes estão com ferimentos, essas pessoas também funcionam bem esse método? Demais. Na verdade, hoje eu trabalho muito mais com essa linha de lesões, né? Eu acredito. Porque é sofrido para a família, sem contar que gera... É caro para a família ter um paciente com lesão, porque não é só o tratamento fisioterapêutico, tem a questão da higienização, dos curativos, né? E da terceira intenção que a gente fala, é quando eu tenho uma lesão, que pode ter sido uma cirurgia, que não foi bem sucedida por algum motivo, e eu tenho uma inflamação, uma infecção local. E aí ela abre. E aí é como se eu tenho que cicatrizar por terceira intenção.
Nossa, gente, um método como esse realmente é revolucionário, importante demais e o que chama a atenção da população. Porque, assim, dependendo do local, ferida sempre é desagradável. Verdade. E o que é interessante, a gente está falando da ferida e a gente vê o lado da autoestima, mas a gente também vê o lado do tratamento. Porque, assim, a partir do momento que você descobre uma bactéria e você consegue tratar ela, você está resolvendo um problema muito mais grave do que a própria cicatrização, do que a própria ferida, né? Exato. Então, assim, isso é valioso para quem está em casa assistindo o nosso programa. Verdade. Muito bom. E assim, a gente vê que tem crescido muito o número de casos, né? Recentemente eu vi uma matéria, começo do ano, mais ou menos no meio do ano, uma matéria do Hospital Público de Teresina falando que foi, em um mês tinha feito mais de 1.000 curativos de alto custo, né? Então, assim, a gente da fisioterapia na área da dermatofuncional, que isso é uma especialidade da área da fisioterapia, a gente pode atuar, a gente pode ajudar esses pacientes no processo de cicatrização, né? Muita gente pergunta... Qualidade de vida. Muita gente pergunta porque acha que isso é só função da enfermagem, desculpa, não é. do estomoterapeuta. Não, a estomoterapeuta vai trabalhar com essa área? Vai, mas a fisioterapia, ela está cada vez mais crescendo nessa área de lesão. Eu estou super feliz de estar aqui falando com você e acho que assim, a gente trazer um assunto como esse em pleno Natal, em pleno Ano Novo, ó, presta atenção aí na cirurgia. Eu queria até mostrar essa foto anterior para as pessoas que estão assistindo nosso programa, né? Olha que interessante, para que a Pauline possa mostrar. São sessões? Sim, na verdade são atendimentos, Sim, né? Cada atendimento é feito vai uma depender avaliação. de cada situação, né? Cada atendimento é feito uma nova avaliação, porque a gente precisa saber em que estado aquela lesão está, né? Então a gente avalia ela diariamente. Então aqui a gente fazendo o atendimento lá no nosso consultório, cada luz ela tem uma finalidade, ela tem uma função. Quais são? A gente tem bactericida, cicatrizante, a gente tem essa que é de uma lesão de glúteo pós-cirúrgica, uma cirurgia que passou mais de 6 meses para ser cicatrizada e essa moça nos procurou. E aí esse aqui já é o nosso tratamento pós, cicatrizou por completo, pouquíssimas sessões, melhorou a qualidade de vida dessa moça. Essa daqui a gente vê visivelmente uma cirurgia, né? Ela foi uma cirurgia de hérnia, já tinha feito a abertura 3 vezes dessa cirurgia. E ela disse que não sabia mais o que fazer, foi quando ela nos procurou e em poucas sessões a gente conseguiu devolver o tecido totalmente cicatrizado. Eu fico feliz de ver você tão jovem, dizer que já está há 8 anos, né? Cuidando de pessoas. Eu acho que você é uma pessoa querida por muitas pessoas, né? Porque você cuidar de dores, porque ferida é dor. Cuidar de dores e ver logo depois essas pessoas curadas, eu acho que é muito mais que uma profissão. É muito mais do que um método, né? Na verdade, um propósito de Deus na tua vida. Então, você está de parabéns e eu queria que você convidasse as pessoas, porque em 2023, você não tem que estar com ferida, você não tem que estar com as marcas da acne. Você tem que resolver essa situação e ficar bem, que é o que a gente quer, não é isso? Verdade. Vanessa, agradeço imensamente pelo espaço, né? A gente da área da fisioterapia cada vez mais batalhando, mostrando que realmente a gente trabalha com essa área, que a gente consegue trazer resultados fantásticos a essas pacientes. Verdade. Não só, como a gente falou, na área da estética, que muita gente sai realmente do consultório, que eu estou me sentindo bem melhor, porque a gente mas consegue... bem mais além do que a estética, mas né? bem mais do que a estética, trabalhar realmente com a reparação tecidual. E eu queria dizer, se você conhece alguém que tem uma lesão, né, indique nosso trabalho, vá lá, conheça a nossa estrutura, faça uma avaliação, marque uma avaliação, que vai ser muito importante, tanto para a gente atender vocês, como para você ter uma melhor qualidade de vida. Muito então, bom. Seu Instagram está aí na telinha? @Clínica Lenos. E a gente fica na Nossa Senhora de Fátima. Tá, brigadão, tá? Muito obrigada pela sua presença. Feliz Natal, feliz Ano Novo para a família toda. Amém.